Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 9 do nosso curso de Geometria 1, cada vez mais próximo do final do curso, né? Vamos agora falar sobre qual é a relação entre uma circunferência e uma reta. Nas últimas videoaulas nós gastamos o nosso tempo falando sobre as circunferências, sobre arcos na circunferência, estudando as propriedades da circunferência em si. Na primeira parte do curso, nós gastamos o nosso tempo falando sobre retas, triângulos e coisas assim. E agora nós começamos a pensar em relacionar as coisas, a comparar as coisas. Então nós temos numa mão uma circunferência, na outra mão uma reta. Como é que eu posso relacioná-las? Se eu estiver olhando para uma figura, como é que eu posso relacionar uma circunferência? É disso que se trata a nossa videoaula de número 9, posição relativa, de relação entre retas e circunferências. Essa aula deve começar com um teorema muito importante, porque se você tem uma circunferência no plano, quais são as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência? Deve pensar que uma reta pode ter algo assim, pode ter algo assim, pode ter algo assim, enfim. Tem mais situações? Quais são as relações? Como é que uma circunferência pode passar perto de uma circunferência? Para esclarecer isso aqui, já adianto para você que só tem essas três possibilidades, do jeito que eu fiz no desenho. Mas para esclarecer, como o nosso curso exige entendimento do que está acontecendo, nós vamos começar com um teorema extremamente importante do nosso curso, que é o Teorema 10, que diz o seguinte: imagine que você tenha uma circunferência de raio R. Então, seja gama, uma circunferência de raio R aqui, e seja S uma reta. S uma reta. Essa reta S e essa circunferência, será que elas têm intersecção? Será que há pontos que estão tanto na reta quanto na circunferência? O que está dito aí é que sim, esta reta tem no máximo 2 pontos de intersecção com esta circunferência. Há no máximo 2 pontos. No máximo significa que pode ter um só. Significa que pode ter nenhum. A reta passa longe da circunferência. Ou tem 2 pontos, ou tem um ponto, ou tem nenhum. Essas são então as únicas 3 possibilidades de você relacionar uma reta com uma circunferência, que é exatamente o resultado do Teorema 10. O que o Teorema 10 está dizendo em particular? Está dizendo que não tem como uma circunferência e uma reta terem 3 pontos. Seria algo muito doido, né? Sei lá, imagina que uma reta pudesse ter 3 pontos. Não tem como, né? Ou ela tem 2, ou ela tem um só, ou ela não tem nenhum. Bom, parece muito óbvio esse resultado, mas precisa ser demonstrado. Vamos demonstrar? Vamos lá, bonitinho. Suponha, já que nós queremos mostrar que a intersecção tem no máximo 2 pontos, suponha que hajam 3 pontos. Então é aquela situação meio doida que eu falei para vocês. Imagine que nós temos a nossa circunferência aqui, né? E nós... É muito difícil fazer isso, não tem nem como dizer. A circunferência não se quebra do jeito que eu estou querendo fazer aqui, claro, né? Você sabe disso. Claro que a circunferência não se quebra, mas imagine que de algum jeito... a reta e a circunferência se cortem em 3 pontos, P1, P2 e P3. Olha, veja só, P1, P2 e P3 na verdade são uma reta. Eu estou quebrando ali para tentar fazer de algum jeito com que isso aqui faça sentido para a gente, mas é óbvio que estão numa mesma reta, tá bom? Claro, o desenho é muito ruim nesse caso, né? A gente não precisa, o desenho ele é só para dar uma ajuda, mas o texto é mais importante. Suponha que hajam 3 pontos distintos na intersecção entre a circunferência e a reta. Bom, e vamos pensar nessa possibilidade em que o P2 está entre o P1 e o P3. Claro, o fato do P1, P2 e P3 serem colineares faz com que isso aqui seja um ângulo raso. Então, entre eles há um ângulo de 180. Então, é como se aqui houvesse um ângulo de 180. Só que, olha só, isso aqui de P1 até P3 é um arco. É um arco. E vejam que P2 é um ângulo inscrito na circunferência que enxerga o arco P1 e P3. E aí lembra das propriedades de ângulos inscritos e centrais? Se o ângulo inscrito é 180, significa que a medida do arco é o dobro, 360 graus.
Portanto, a medida do arco P1 até P3 é 360. Ora, espera um pouquinho. Como é que P1 até P3 tem medida 360? Só tem um jeito disso acontecer. Qual é o jeito disso acontecer? Quando o P1 for igual ao P3. Só assim. Ou seja, eles fecham a circunferência. Eles não estão longe assim, eles têm que fechar a circunferência, porque se eles não fechassem, como é que esse ângulo pode ser 360? Não, o ângulo da circunferência inteira é 360, portanto eles se fecham. Quer dizer, o P1 está em cima do P3 e aí o P2 está aqui junto também, não tem jeito. Quer dizer, se você supôs que tinha 3 pontos distintos, então na verdade esses pontos são iguais. Absurdo, absurdo. Demonstração por absurdo. Supomos uma coisa que suponha que tinha 3 pontos e chegamos num absurdo. Moral da história, não tem como ter 3 pontos na intersecção entre uma reta e uma circunferência, ou seja, tem no máximo 2. Legal, né? Bom, por conta desse teorema, agora a gente pode fazer a definição que vem na sequência. Em sala de aula, quando você for ensinar geometria, eu espero que você se divirta ensinando geometria para os seus alunos, você vai simplesmente apresentar esses resultados. Agora, você vai demonstrar possivelmente só se você estiver na minha posição, ou tiver em alguma, sei lá, alguma aula de Olimpíada, alguma coisa em que o pessoal queira saber essas justificativas todas, né? Você principalmente está tendo uma formação muito mais forte agora aprendendo essas justificativas. Então, graças a esse teorema, você pode perceber o seguinte: há 3 possibilidades apenas de uma reta se relacionar com... Vou fazer uma circunferência só. Melhor, né? Há 3 possibilidades de uma reta se relacionar com uma circunferência. Quais são elas? Seja S uma reta e gama uma circunferência, é possível que a circunferência... Vou chamar de gama circunferência aqui, tá, pessoal? Gama. É possível que a reta passe longe da circunferência, ou melhor, não toque a circunferência. Se ela não tocar, ou seja, a intersecção é vazia, não há pontos que estejam tanto na circunferência quanto na reta, nesse caso nós falamos que a reta é exterior à circunferência, tá? É escrito errado aqui. A reta é exterior à circunferência, tá? Tá errado aqui, desculpa. A reta exterior à circunferência, a relação entre elas. Agora, é possível que a reta S tenha apenas um ponto de intersecção, tem apenas um ponto de intersecção com a circunferência gama. Esse ponto, inclusive, vou chamar de T maiúsculo. Quando isso acontecer, quando a reta tiver apenas um ponto de intersecção com a circunferência, nós falamos que a reta é tangente à circunferência. E este ponto T, que é o único de intersecção entre elas, nós falamos que é o ponto de tangência da reta R na circunferência. Tá ok? E a terceira possibilidade é quando há 2 pontos. 2 pontos. Pode ser que a reta S ela corte a circunferência em 2 pontos. Neste caso, nós falamos que a reta S é secante à circunferência gama. Então, são os 3 desenhos que estão aí. O que é uma reta exterior à circunferência? Ela não tem intersecção com a circunferência. O que é reta tangente à circunferência? Elas têm apenas um ponto em comum e esse ponto em comum nós chamamos de ponto de tangência. O que é secante? A reta corta a circunferência em 2 pontos. Nesse caso, nós falamos então que a reta é secante à circunferência. E veja só, tem outra situação além dessas 3? Segundo o teorema 10, não tem como ter mais do que 2 pontos de intersecção. Portanto, não tem mais do que essas 3 situações. Definições importantíssimas, tá certo? Só que essas definições exterior não tem muita graça. A reta passa fora da circunferência? Graça nenhuma, não se relacionam. Agora, quando as duas se relacionam desses 2 jeitos, ou uma reta é tangente ou a reta é secante à circunferência, aí nós temos coisas legais. Aí nós temos resultados legais, tipo o Teorema 11. Teorema 11, ele me conta uma propriedade muito importante. É outro teorema que você tem que guardar no seu coração. Quando você tem uma circunferência aqui, e por essa circunferência tangencia uma reta S, tá certo? Então elas
elas se interceptam apenas neste ponto, em mais nenhum, não há outro ponto além do ponto T em que a reta se intercepta com a circunferência, elas são tangentes. Neste caso, pessoal, olha que bacana, eu consigo dizer uma relação importante, que é o seguinte: se você tiver essa reta e essa circunferência, o segmento que liga o centro ao ponto de tangência é perpendicular à reta S. Essa informação é muito importante, resolve um bocado de problemas em geometria. É extremamente importante saber que se você tem uma reta tangente a uma circunferência, então o segmento que liga o centro ao ponto de tangência, ele é perpendicular à reta S. Ok? Perpendicular. Como é que demonstra isso? Vamos demonstrar esse resultado aqui. Primeiro, vou até apagar o raio aqui, tá, pessoal? Só para a gente poder ganhar um espacinho. Como é que nós demonstramos isso? Considera essa figura aí. Esse resultado, na verdade, eu não li com vocês, mas é um 6 somente C. Então, olha só. 6 somente C é o seguinte. Se a reta é tangente, então é perpendicular. Então, é consequência. Só que tem o contrário também. Se você tiver uma reta que faz 90 graus com o centro da circunferência, uma reta que faz 90 graus com o centro da circunferência e toca essa circunferência, então toca num certo ponto T, então elas são tangentes, elas não podem ser secantes, por exemplo. É a volta. Vamos fazer a ida e a volta. É claro que a ida é mais importante para o que nós temos, mas a volta não deixa de ser útil também, tá bom? A ida, ou seja, suponha que a reta é tangente, suponha que nós tenhamos esse desenho. Nós queremos mostrar, tá bom? Então nós temos esse desenho. Nós estamos supondo que o T, a reta S é tangente à circunferência, então o único ponto de intersecção é o ponto T. Tá. Agora vamos chamar de P. Vamos lá. Eu não sei se aqui é 90 graus ou não. Eu vou chamar de P o pé da perpendicular do ponto C com relação à reta S. Claro que se o ponto... O que é pé da perpendicular? Você pega o ponto C, baixa a perpendicular e vê onde é que ela encontra a reta S, não é isso? Bom, se esse ponto P for o T, acabou o problema. Vamos supor que não é. Vamos supor... Olha, eu vou até fazer um desenho meio estranho aqui. Vamos supor que o pé da perpendicular do ponto C com relação à reta S é um ponto P que está aqui, fora do ponto T. Certo? Pé da perpendicular, faz 90 graus com a reta S. Tá ok? Vamos mostrar que esse desenho você está vendo que não faz sentido. Mas enfim, vamos mostrar que P é igual a T. Para isso, suponha então que são distintos. Suponha que T está aqui e o P está aqui. Ora, você já pode perceber que o triângulo que eu formei é um triângulo retângulo, não é mesmo? Agora vamos pegar um outro ponto Q que esteja aqui para trás do ponto P e cuja distância até o ponto P coincide com a distância de P até T. Ok? Então esse tamanho é igual a este daqui. Ok? Bom, estou criando esse ponto Q que satisfaz essa propriedade. Nós já sabemos lá do passado que a gente sempre pode fazer isso. E aí você observa que aqui nós criamos então outro triângulo que é retângulo também, porque aqui é um ângulo raso, né? Então você observa uma coisa, esse segmento está aqui, esse ângulo é 90, esse segmento é igual a esse, lado, ângulo, lado. Pelo caso lado, ângulo, lado de congruência, você chega à conclusão de que o triângulo da esquerda é congruente ao triângulo da direita. O QPC... tá errado aqui. É QPC, tá, pessoal? QPC é congruente a CPT. Aqui é P, não T, tá? QPC, então olha, tá errado ali no escrito. CPQ é congruente ao triângulo CPT. Ok? São congruentes. Se eles são congruentes, em particular, a hipotenusa, que o terceiro lado é igual. O segmento CT é igual ao segmento CQ. Eles medem a mesma coisa, a medida deles é a mesma. Só que observa que o segmento CT ele mede R, que é o raio da circunferência. Portanto, isso aqui é o raio da circunferência. Ora, se o ponto Q está a uma distância R do centro, então quer dizer que o ponto Q, espera um pouquinho, o conjunto dos pontos que está a uma distância R do centro não é exatamente os pontos da circunferência?
Então, se o Q está uma distância R do C, significa que ele está na circunferência de centro R. Então quer dizer que o ponto Q pertence à circunferência. Ora. Espera um pouquinho. O ponto Q pertence à circunferência, mas espera um pouquinho. O ponto Q já não pertencia à reta S também? O ponto Q pertence à reta S. O ponto T pertence à reta S. O ponto Q pertence à gama. O ponto S pertence à gama. Então, espera um pouquinho. Quer dizer que o ponto Q está na reta S, está na circunferência, o ponto T também? E são dois pontos distintos pelo que nós fizemos? Absurdo. Porque o ponto T era único. Lembra? Quando é tangente, o ponto T é o único que está na intersecção entre a reta e a circunferência. Então, esse ponto Q teria que ser igual a T, ou seja, isso não é possível. Nós supomos que o P era diferente de T, não é? Chegamos no absurdo, chegamos no ponto Q, aqui que seria o segundo ponto de intersecção. Moral da história, o ponto T e o ponto Q são iguais, ou melhor, o ponto T e o ponto P são iguais. Isso mostra pra gente, então, que, olha para essa informação, se você tem uma circunferência e uma reta tangente a ela, o raio que chega no ponto de tangente, né, de ponto de tangência, ele é perpendicular à reta. Guarda essa informação. Só que vale a volta. O que é a volta? O que é o contrário? Suponha que você tem uma circunferência de centro C, raio R, e que S é uma reta perpendicular. É difícil de fazer, né? Vamos fazer aqui. S é um ponto, T é o pé da perpendicular da C. Difícil de fazer isso, o desenho, é meio complicado. Imagine que você tem aqui o pé da perpendicular, porque a hipótese é, suponha que faça 90 graus, CAT e S. Eu quero mostrar que a reta S, claro, aqui é o raio, né? Eu quero mostrar que não tem outro ponto, além do ponto T, que está na intersecção entre as duas. Eu quero mostrar que o ponto T é o único. Então, olha só, eu peguei o pé da perpendicular, que é o ponto T, que seria o ponto de tangência, né? Nós sabemos por hipótese. A hipótese é, faz 90 graus. Essa é a hipótese. Eu quero mostrar que a S é tangente. É o contrário, é a volta. Eu supus que é perpendicular, eu quero mostrar que a S é tangente. Quero mostrar que não tem outro ponto além do T. O que a gente vai fazer? Suponha que exista outro ponto Q, diferente de T, tá certo? Que está na S. E suponha que ele esteja na circunferência também. Bom, é claro, você pode perceber que isso aqui é um triângulo retângulo. Ok? É o que está dito aí. Se é um triângulo retângulo, você sabe lá de trás de alguma das aulas do passado que a hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Significa que o segmento CQ é sempre maior do que R. Dado qualquer ponto Q nessa reta que não seja o ponto T, o segmento CQ é maior que R. Entendeu onde nós chegamos? Por que isso? Porque é maior que o cateto R. Entendeu onde nós chegamos? Qualquer ponto Q que não seja o ponto T nessa reta tem distância até o centro maior do que R. Se tem distância até o centro maior do que R é porque está fora da circunferência. Está fora da circunferência. Moral da história, só existe o ponto T que está tanto na reta quanto na circunferência. Ou seja, se a reta e a circunferência só tem um ponto T de intersecção, significa que elas são tangentes. Legal, né? Vamos fazer um bom exemplo aqui agora? Um bom exercício? Considere uma circunferência C1 de raio 4 centímetros. Vou fazer o desenho aqui. Uma circunferência C1 de raio 4 centímetros. E uma circunferência C2, vou pôr um chão aqui. Uma circunferência C2. Vai ser difícil aqui, hein, pessoal? Vamos ver. Bom, não ficou não, mas tá pro gasto. E uma circunferência C2 aqui de raio medindo 7. Então, a circunferência C2, aqui é a circunferência C1. Tá bom, vamos deixar assim. Era só para poder manter. Não ficou bom. Desculpa.
Agora ficou. Menos pior. Ah, professor, tá igualzinho. Bom. Duas circunferências, uma de raio 4 cm e outra de 7. Suponha que a distância entre os centros dessa circunferência seja de 5 centímetros. Então, vamos supor que a distância, claro que está fora de proporção aqui, né, pessoal? 5 centímetros, olha o 7 aqui, 5, claro, não tem nada a ver, né? Mas vamos lá, vamos supor que a distância entre os centros é de 5 centímetros, aqui é tudo centímetro. E que R seja uma reta tangente tanto a C1 quanto a C2. Então, uma reta que é tangente às duas. Só que não é... Se você observar, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem várias retas que são tangentes a essas duas circunferências. Uma delas é essa. Uma delas é essa. Tem outra aqui também, pessoal. Tem uma que passa por aqui e por aqui. Vocês estão vendo? Tem mais uma aqui. Eu acho que tem essas 4 só. Mas não tem uma tangente só que passa pelas duas. Né? Não tem uma só. Tô vendo 4. Agora, o exercício fala pra gente o seguinte. Seja R uma reta tangente que não intercepta a reta que liga seus centros. Ou seja, eu vou pegar a tangente, mas não essa daqui que eu falei para vocês, que corta a reta que liga os centros. Mas, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui, vamos fazer direito aqui, né? Fazer direito. Tá vendo? Tá vendo que essa é uma reta tangente? Essa é uma reta tangente às duas circunferências. Então, peguei uma reta R que é tangente às duas circunferências. De modo que não corte o centro. Então, podia ser essa reta? Podia, a princípio sim, mas segundo essa parte do enunciado, não. A pergunta é, aqui nós temos um ponto de tangência 1, aqui nós temos um ponto de tangência 2, e a pergunta do exercício é qual é a distância x entre esses pontos de tangência? Vê se você gosta do que eu vou fazer. Vamos resolver esse problema bonitinho, bonitinho, bonitinho. Com o desenho que eu fiz, você sabe que do centro até o ponto de tangência, isso é um raio, mede 4. Só que segundo o teorema que nós demonstramos agora há pouco, tem mais do que isso. Isso aqui faz 90 graus. Mesma coisa aqui. Daqui até aqui é o raio, mede 7. E aqui faz 90 graus. Portanto, observa o que nós formamos aqui. Vou fazer o desenho separado para você enxergar melhor. Aqui está o centro da primeira circunferência, a medida 4. Aqui o centro da segunda, a medida 7. Aqui mede 5. E aqui entre os pontos T1 e T2 é exatamente a distância que nós queremos. Como é que nós descobrimos esse x? Observe, o fato de nós sabermos que aqui é 90 graus nos permite encontrar facilmente a solução. Por quê? Porque eu vou pegar a reta paralela a este segmento, passando pelo centro da circunferência menor. Ao fazer isso, você sabe que aqui virou um retângulo. Se aqui virou um retângulo, a medida do lado de cá também é 4. Se tudo aqui mede 7, então aqui mede 3. Portanto, agora nós temos um triângulo retângulo em que a hipotenusa é 5, um cateto é 3, e eu quero descobrir a medida desse segmento, que na verdade é igual ao de baixo, por conta de ser um retângulo. Então, isso aqui por Pitágoras, x² mais 3² é 5², você chega facilmente à resolução de que isso aqui mede 4. Portanto, a distância entre os pontos de tangência é 4 centímetros. Legal, né? Bacana esse exercício, né? E você vê que se você não soubesse que no ponto de tangência o raio faz 90 graus com a tangente, você não fazia esse exercício, não de maneira correta. Bom, proposição 37. Seja gama uma circunferência de centro C e raio R. Seja gama uma circunferência de centro C e raio R de novo, né? E seja S agora não uma tangente, mas uma secante a gama. Então, seja S uma reta secante a gama. E a intersecção se dá em dois pontos A e B. Ok? Seja P o
pé da perpendicular de C em R. O que é pé da perpendicular? Sem S, né? Pé da perpendicular, pessoal, é o ponto em que o segmento que parte de C faz 90 graus com a reta. Tá bom? Bom, olha o que diz a proposição 37. A proposição 37 nos diz que o triângulo daqui é congruente ao triângulo daqui. Eles são iguais, a menos da posição. Ok? E mais do que isso, em particular, isso significa que PB é igual a PA. Ou seja, P é o ponto médio de AB. Resumo dessa proposição 37. Se você tem uma secante ou uma circunferência e os pontos de intersecção entre a reta e a circunferência são pontos A e B, o ponto médio do segmento AB se você ligar esse ponto médio ao centro da circunferência, você faz 90 graus com a secante. Legal também, né? Bacana também, né? Vamos demonstrar isso aqui facinho? Primeiro, observem vocês que nós só pedimos que seja o pé da perpendicular. Tá ok? Então, olha só. O ponto médio do segmento AB nós queremos mostrar que é exatamente o ponto em que a reta perpendicular ao centro que passa por S encontra o segmento AB. Tá ok? Bom, vamos demonstrar? A gente sabe que CA e CB são raios da circunferência. Mais ainda, você pode perceber que este segmento é comum e aqui faz 90 graus. Segundo o teorema de Pitágoras, ou você pode pensar inclusive no caso lado ângulo, que só vale para triângulo retângulo, esses dois triângulos são congruentes. Na verdade, assim, se você chamar isso aqui de x, você faz Pitágoras aqui, chama isso aqui de y e chama isso aqui de z. Se você fizer Pitágoras, x quadrado mais z quadrado igual a r quadrado aqui, e se você fizer aqui também, x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado igual a r quadrado. Então, isso aqui igual a isso aqui, cancela os x, você chega à conclusão de que o y é igual a z. E se você chegou à conclusão de que o y é igual a z, então você acabou de mostrar que o ponto P está à mesma distância do B do que do A, ou seja, P é ponto médio deste segmento. Em particular, se você usar o caso lado angulado, você conclui que esse triângulo é congruente a esse e acabou o problema. Moral da história, se você tem uma circunferência, uma secante a essa circunferência em dois pontos A e B, o ponto médio faz 90 graus com o segmento que sai do centro e passa por ele, passa por esse ponto P. Ok? Exemplo. Vamos fazer um exemplo bem bonitinho, bem tranquilinho aí. Imagine que você tem uma circunferência de centro C e nessa circunferência de centro C você traça uma corda de comprimento 10 centímetros. Corda, você sabe? Corda é um segmento que liga dois pontos que estão na circunferência. E você sabe então que esse segmento AB, segundo a informação do exercício, é 10 centímetros. Sabendo que a distância de AB até C é 12, calcule o raio. Distância de AB até C é 12 centímetros, calcule o raio da circunferência. Espera um pouquinho. Distância de ponto a segmento? O que é isso? Distância de ponto a segmento? O que é isso? Distância de ponto a segmento nós já definimos em aulas anteriores, que é exatamente o tamanho do segmento que sai do ponto e faz 90 graus com a reta ou com o segmento. No caso, o que vale 12 aqui? O que vale 12 é o segmento que sai do centro e faz 90 graus aqui com o segmento AB. Então, é isso aqui, segundo o exercício, que vale 12. Distância do ponto até o segmento. Agora, segundo o exercício aqui, o AB vale 10. Mas, devido à proposição 37, nós provamos que este ponto aqui, em que o centro faz 90 graus com uma secante, afinal de contas, a corda está contida na secante, nós sabemos, segundo a proposição 37, que o ponto P é ponto médio nessa situação. Aqui tudo não vale 10, então quer dizer que esse pedacinho vale 5 e esse aqui também vale 5. Você quer então descobrir o raio da circunferência? O raio não é exatamente isso aqui? Então faz Pitágoras. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a r quadrado.
25 mais 144 é 169, a raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, o raio dessa circunferência é 13 centímetros. Ok? E com isso nós terminamos esta aula a respeito de posição relativa entre retas e circunferências. A nossa conclusão, o resumo da ópera toda é que, dado uma circunferência e uma reta, ou elas são exteriores uma à outra, ou a reta é tangente à circunferência, ou ela é secante. Se ela for tangente, que propriedade nós temos? Que ela faz 90 graus com o raio que bate no ponto de tangência. Se a reta for secante à circunferência, que propriedade nós temos? Nós temos a propriedade de que o ponto médio entre os pontos de intersecção é exatamente o ponto em que o centro faz 90 graus com a corda, ou melhor, com a secante. Tá ok? Então com isso nós terminamos essa aula e desejo a você bons estudos.